Coríntios, capítulo 13, deixe-me te lembrar algumas coisas. Estamos caminhando pela carta de 1 Coríntios e nós vimos que Paulo introduziu um novo assunto de ensino, e Paulo já ensinou muitas coisas, mas o último assunto que Paulo começou a falar foi sobre os dons dentro da igreja. Depois do capítulo 13, ele retoma falando dos dons. Desculpa. Mas há um intervalo. Depois do capítulo 13, ele retoma e fala dos dons dentro da igreja. Mas então temos o capítulo 13. O capítulo conhecido, então, talvez como o capítulo do amor. Talvez se no seu casamento foi pregado 1 Coríntios capítulo 13, quando te perguntam algum texto sobre o amor, talvez você se lembre de 1 Coríntios capítulo 13. Mas eu quero chamar a sua atenção. Preste bem atenção no como Paulo está nos conduzindo. Paulo acabou de falar sobre os dons. Ele faz uma pausa. E agora ele fala sobre o amor. E depois ele retoma o assunto, falando sobre os dons. Isso tem muito a nos ensinar. Esse capítulo, como eu falei, o capítulo talvez conhecido como o capítulo do amor, onde vai ter uma descrição do que é o amor. E Paulo aqui, para vocês entenderem, falando dos dons e do amor, Paulo está querendo ensinar que esses dois precisam caminhar juntos, de mãos dadas, lado a lado. É isso que Paulo quer falar. Para você que está com o guia, a ideia principal desse sermão é que o amor é a essência da vida cristã. Vou repetir, que o amor é a essência da vida cristã. Eu dividi esse sermão em 3 partes para nos ajudar. Nós iremos fazer a leitura agora e depois eu anuncio as partes. Acompanhe comigo o que diz 1 Coríntios, capítulo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Eu estou lendo na versão NAA. E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um bronze que soa, como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor, ele é paciente, é bondoso, o amor não arde em ciúmes, o amor não se vaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém o maior deles é o amor. Que Deus abençoe a sua palavra. Como eu falei, eu dividi o meu sermão em 3 partes. A primeira parte, do versículo 1 até o versículo 3, nós iremos ver a supremacia do amor cristão. A supremacia do amor cristão. Depois do versículo 4 até o versículo 7, nós iremos ver as características do amor cristão. E por fim, no versículo 8 até o versículo 13, nós iremos ver a eternidade do amor cristão. Note que eu estou usando, depois de amor, a palavra cristão.
porque eu quero mostrar para vocês que é diferente, talvez, da perspectiva cultural do que é amor. E se nós temos que ter uma definição do que é amor, não é o que eu ou você acha, não é o que outros dizem, mas o que a palavra do Senhor diz. Então, toda vez que eu me referi a amor aqui, é o amor cristão, a supremacia, as características e a eternidade do amor cristão. Olha como Paulo inicia. Ainda algumas Bíblias, esse início está lá no finalzinho do versículo 31, do capítulo 12. Mas outras Bíblias já está lá no início do capítulo 13. Mas Paulo inicia assim: eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Paulo acabou de falar dos dons, que todo mundo era útil dentro da igreja. Ele diz: olha, agora tem um caminho para mostrar para vocês. Isso nos chama atenção. Se estivéssemos talvez diante de Paulo, Paulo nos fala qual é esse caminho. Você está falando sobre os dons que eu preciso servir dentro da igreja. Paulo dá uma pausa e diz: eu vou mostrar um caminho para vocês. Um caminho de sobremodo excelente. Então ele começa falando com uma hipérbole. Olha o que ele diz no versículo 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Preste atenção que Paulo não está dizendo que ele fala isso. A expressão que Paulo está usando é uma hipérbole para dizer: ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, isso seria como um bronze, ou como um símbolo que retine e simplesmente transmite um eco que logo se dissipa. Em outras palavras, não seria nada. Mas preste atenção, te surpreenderia se alguém, por exemplo, falasse todas as línguas dos homens? Se alguém chegasse diante de você e dissesse: olha, eu sei todos os idiomas dos homens, você ficaria surpreso ou não? Talvez, se existir a língua dos anjos, a gente não sabe. Paulo está dizendo: ainda que ele falasse, não sabemos. E alguém dissesse: eu falo essa língua, você ficaria surpreso ou não? Mas Paulo está dizendo que se isso for feito, ainda que isso for feito sem amor, não tem serventia nenhuma. E então ele continua falando: ainda que eu tenha agora o dom de profetizar, olha a hipérbole, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Imagine talvez você acordar e as cataratas de Foz do Iguaçu estarem aqui na Vila A, porque alguém tem tamanha fé a ponto de trazer elas para cá. Isso te surpreenderia ou não? Óbvio, todos ficariam surpresos. Talvez você conhecesse alguém que tivesse todo o conhecimento, tudo que você pensar sobre ciência, matemática, alguém que tem todo o conhecimento do mundo, que você chegasse para perguntar qualquer coisa e ele saberia qualquer coisa. Isso te surpreenderia ou não? Isso chamaria atenção aos nossos olhos. E Paulo está dizendo que essas expressões espirituais, como o dom da profecia, conhecer os mistérios, toda a ciência, ainda que sejam expressões extravagantes, sem amor, não vale de nada. Não tem serventia nenhum. É como se Paulo está nos orientando a apontar os nossos olhos para a direção correta. Te surpreende alguém que tem tudo isso e não te surpreende alguém que ama? Talvez a palavra simplesmente alguém que ama. É bem comum que os nossos olhos são voltados para aquilo que é tão miraculoso e que é diferente da nossa percepção. E aí você diz: tá bom, Paulo, ainda que eu não caminhe assim, de uma maneira extravagante, nessa espiritualidade, pegando todas essas coisas, e se eu me sacrificar pelo outro? Aí é uma expressão de amor. Se eu entregar talvez tudo o que eu tenho em prol dos outros, ou talvez dar até a minha própria vida. Agora não tem, Paulo, agora não tem como não ser amor. Mas olhe, no versículo 3, Paulo continua falando: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada vale. Você diz: agora Paulo pegou pesado. É possível alguém abrir mão de tudo que tem, entregar tudo que tem aos pobres, e ainda assim não valer de nada? É possível alguém se entregar pelo outro, a ponto de morrer, e ainda assim não valer de nada? Porque o que lhes falta? Amor.
Paulo está reorientando. Lembre da igreja de Corinto, uma igreja que se orgulhava porque tinha todos os dons. Tinha todos esses dons e em foco os dons que eles se orgulhavam mais, o dom de línguas. Paulo está dizendo para eles, vocês não sabem nem amar. Não importa o tamanho da espiritualidade que vocês têm, ou tampouco do sacrifício e da caridade que vocês fazem. Sem amor, isso não vale. Isso não tem serventia. Como eu falei, nesse primeiro ponto, Paulo está nos mostrando que o amor é superior, por isso que é um caminho de sobremodo excelente. Paulo inicia mostrando para aquela igreja que ainda que eles brigassem por isso, se orgulhassem por isso, não passava de um eco emitido por um sino. Mas tá bom, Paulo. Essa é a primeira parte, e nós vimos que o amor é superior aos dons. E é preciso ter amor para exercer os dons. Então nós poderíamos perguntar, Paulo, mas que amor é esse? Está dizendo que é preciso ter amor. Que amor é esse? E aí nós vamos para o versículo 2, a parte 2 desse texto. Quando nós vamos ver agora, do versículo 4 até o versículo 8, onde Paulo vai nos mostrar que é preciso ter amor. Mas que amor é esse? Pense um pouquinho, o que é o amor? Talvez na sua cabeça agora veio algumas definições. Talvez você se lembrou agora, talvez de algumas músicas que falem sobre amor. Ou alguns poemas, talvez isso veio à sua mente. Por exemplo, na música popular, muitas vezes o amor é apresentado como uma força tão brutal que te agarra e te chacoalha e você já fica lá tonteado e você não tem para onde fugir. Muitas vezes é apresentado assim. Ou talvez em poesias como uma leve brisa que te faz flutuar, trazer borboletas na barriga, como é a expressão. Mas o que é o amor? Nós deveríamos ficar não com essas descrições, mas com a descrição que o Senhor nos mostra. E agora o que Paulo vai responder, nos mostrando o que é o amor. E eu espero que depois disso, todas as vezes que você for perguntado o que é o amor, você se lembre desse texto. E olha como Paulo inicia no versículo 4, falando que o amor é paciente. Provavelmente isso não veio na sua mente. Paulo inicia falando logo como o amor é paciente. Não, a gente não começa falando sobre isso. E preste atenção, Paulo está falando sobre um amor real. Um amor que espera pelo outro. Um amor que entende as dificuldades e que é paciente com o outro. E na vida real é assim. Se nós amamos, e é um amor real, a igreja real, vivendo o dia a dia, um com o outro, nos relacionamentos, muitas vezes precisaremos exercer paciência, e muitas vezes os outros precisarão exercer paciência conosco. Paulo começa definindo o amor falando que ele é paciente. Provavelmente Paulo também está lembrando do seu Senhor, de Deus. Êxodo 34 vai dizer que Deus é longânimo em irar-se. Deus é paciente. É da mesma maneira que Deus nos trata com paciência. Imagine se Deus não tivesse paciência. Provavelmente não estaríamos aqui. Mas Paulo começa dizendo que o amor é paciente. Depois ele diz ainda no versículo 4, olha aí, que ele não só é paciente, mas ele também é bondoso. O amor é... O bondoso aqui que Paulo quer dizer é alguém que sempre procura fazer o bem. Por exemplo, enquanto eu preparava esse sermão, eu vi algumas descrições em jornais de pessoas que diziam assim, olha, eu machuquei tal pessoa porque eu amava ela. E ela não poderia ser de mais ninguém se não fosse minha. Segundo o que a Bíblia diz, isso não é amor. O amor, ele não agride. O amor é bondoso. Pessoas que procuram exercer a bondade com o outro, que sempre está procurando fazer o bem para o outro. Essa é a definição que Paulo está nos mostrando. Ele é paciente, mas ele também é bondoso. Eu vou abrir um parênteses aqui. Você que é jovem ainda e que não casou, se um homem não te trata dessa maneira, ele não te ama. Ele não ama você. Com bondade, com paciência. Nós vamos ver mais. Mas o amor, ele é bondoso.
procura fazer o bem para o outro. Talvez você conheça pessoas bondosas, pessoas que pensam no outro, que não pensa simplesmente no seu umbigo, mas está pensando nos outros. O que é que ela pode fazer em benefício e ajudar os outros? Paulo continua ainda no versículo 4, ele diz outra definição. O amor, olhe comigo, ele não arde em ciúmes. Talvez na sua Bíblia já está traduzido como inveja. E é essa expressão que Paulo está querendo dizer aqui. O amor, ele não arde em ciúmes. Ele não fica enciumado quando o outro consegue alguma coisa. Quando o irmão seu consegue, talvez, o benefício no emprego que você talvez tanto queria. Paulo está dizendo que o amor cristão, ele se alegra com a vitória do outro, ele não arde em ciúmes. E essa expressão arder em ciúme é uma inveja doentia, a ponto de querer fazer maldade, não ser paciente e não ser bondoso com o outro. Paulo está dizendo que o amor, ele não arde em ciúmes. Eu lembro de uma vez, lendo um livro do pastor R.C. Sproul, que ele disse que jogando um jogo de xadrez, um campeonato, e o amigo dele ganhou o primeiro lugar, e ele se alegrou com o segundo e comemorou, e as pessoas estranharam. Como assim você está feliz? Você ficou em segundo lugar. E ele relata no livro, não, mas eu estou feliz porque o meu amigo ganhou em primeiro lugar. É isso que Paulo está dizendo aqui. O amor, ele não arde em ciúmes, ele se alegra com a vitória dos outros. Mas Paulo ainda continua no versículo agora, ainda 4, lá no finalzinho. Ele não se envaidece, ele não é orgulhoso. Como eu falei, esse amor que é bondoso, que é paciente, que não arde em ciúmes, não há espaço para orgulho. Não é pessoas que se acham superiores a outras. Lembre que o próprio apóstolo Paulo, escrevendo outras cartas, ele disse que o cristão precisa considerar o outro superior a si mesmo. Esse amor, ele não é orgulhoso. Ele não se acha superior aos outros. No versículo 5 agora, Paulo vai dizer que ele não se conduz de forma inconveniente. E ele não busca, podemos juntar essas duas expressões aqui, os seus próprios interesses. E esse detalhe aqui é interessante. Porque o que Paulo está querendo nos mostrar, que esse amor que é bondoso, que é paciente, que não arde em ciúmes, que não é orgulhoso, é um amor que também respeita limites. Respeita o limite dos outros. Saber que podemos ir até tal ponto. Dentro da amizade, por exemplo. Talvez você já foi amigo de alguém inconveniente. E você sabe como é difícil falar não para algumas pessoas. Paulo está dizendo que esse amor cristão também, ele não é inconveniente. Ele não procura os seus interesses. Ou seja, alguém que ama o seu irmão e não sendo inconveniente, não buscando os seus interesses, não vai ser uma amizade de cobrança. Não é uma expressão de amor onde o seu próprio ego, o seu próprio interesse está em foco. Não, mas respeita os limites. Paulo diz ainda no versículo 5, lá no finalzinho, que esse amor, ele não se irrita e ele não se ressente do mal. Ele não é impulsivo. Ele não retribui se irritando de maneira fácil. Não. O amor cristão não é assim. Quando você conversa com algum cristão, baseado no que Paulo está dizendo, ele não é impulsivo e facilmente se ira. Não. Ele também não se ressente do mal. Por final, Paulo vai caminhando e vai dizer que ainda no versículo 6, olhe comigo. O amor não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. Quando algum irmão seu está sofrendo um caso de injustiça, por mais talvez que você não goste daquele irmão, o que Paulo está querendo dizer é que você não se alegra, seja com quem for a injustiça, seja onde for a injustiça, você não se alegra, mas você é alguém que sempre está buscando a verdade. Perceba as definições que Paulo dá. O amor é paciente, é bondoso, ele não arde em ciúmes, ele não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Olhando isso aqui, talvez você tenha o mesmo sentimento que eu. Não é tão simples essa coisa de amor. A gente talvez pudesse falar, amor são ações.
Não é tão simples. Percebe a lista que Paulo nos dá? E por fim, no versículo 7, ele termina então falando: esse amor que ele definiu, ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera e ele tudo suporta. Esse amor não é simplesmente uma emoção ou uma ação qualquer. Ele suporta o outro nas dificuldades. Ele crê nas promessas do Senhor, esperando, como Paulo está dizendo aqui, uma redenção futura. Essa é a segunda parte, onde Paulo tenta definir e define para nós aqui com uma enxurrada de argumentos mostrando o que é o amor cristão. Mostrando para aquela igreja que estava dividida, brigada, já começou falando para eles que não importava talvez as expressões de espiritualidade ou de sacrifício se não tivesse amor. E agora Paulo mostra para eles o que é o amor. E então agora no final, Paulo vai dizer e trabalhar o seu argumento dizendo que esse amor que ele está falando é eterno. E que vai durar por toda a eternidade. Olhe comigo agora na parte 3, do versículo 8 em diante, como Paulo vai falar. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Olha como ele começa dizendo: os dons que a igreja tem agora, vai chegar um momento que não vai precisar mais. E Paulo está olhando aqui para o retorno do Senhor Jesus. Sabe o dom de profecia, de pregar a palavra de Deus? Quando o Senhor Jesus voltar, estaremos diante dele. Não precisaremos mais. Sabe quando o Senhor cura alguém, pela oração e graça dele? Não precisaremos mais, porque o Senhor, lá não haverá doenças. Paulo está dizendo isso, os dons passarão, a ciência, o conhecimento passará. Mas o amor, como ele inicia no versículo 8, olha o que diz: o amor jamais acaba. Porque o amor faz parte da natureza do nosso Senhor. O amor será eterno. E Paulo começa defendendo o seu argumento de que esse amor jamais acabará. Sabe o que eu estou querendo dizer? Olha um pouquinho para o lado. Olha a sua volta. Essa é a sua família, tanto com outros irmãos da eternidade. Estaremos juntos na eternidade. E o amor que desenvolvemos aqui ao longo da vida não se acabará. É isso que Paulo está dizendo. O serviço, os dons, isso passará. Mas o amor que construímos aqui, o amor cristão, durará por toda a eternidade. Às vezes precisamos ser lembrados de que essa é a nossa família na eternidade. Eu sei que você tem os seus pais, seus tios, sua família aqui. Mas de acordo com a palavra do Senhor, estaremos juntos como uma grande família na eternidade. E por vezes precisamos ser lembrados como Paulo está mostrando para eles. Por isso que o caminho do amor é sobremodo excelente, porque ele será eterno. Paulo diz ainda no versículo de número 9, olha, pois o nosso conhecimento é incompleto, e a nossa profecia é incompleta. 10 ele diz, mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Paulo está olhando para a volta de Cristo. Aquilo que sabemos, aquilo que compreendemos, é de maneira incompleta. A nossa limitação intelectual, nossa limitação física, não nos permite conhecer numa plenitude quem é Cristo. Conhecemos aquilo que o Senhor deixou revelado em sua palavra. E Paulo está dizendo, chegará o dia que o nosso conhecimento incompleto acabará. E por isso que ele diz no versículo 11, que ele se comportava como um menino, mas chegará o dia que ele se comportará como um homem, mostrando uma expressão de maturidade espiritual. Naquele grande dia, o Senhor irá arrancar o pecado de uma vez por todas do nosso coração, e seremos assim maduros espiritualmente. No versículo 12, olhe comigo como ele diz, porque agora vemos como num espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora, meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido por ele. E essa expressão aqui, espelho, talvez na sua Bíblia está um metal. O espelho de hoje é até bonitinho, conseguimos ver de maneira nítida. Mas naquela época o espelho era um pedaço de metal. Imagine, um pedaço de metal, e Paulo está dizendo que ainda nós enxergamos de maneira embaçada.
Paulo está querendo dizer que aquilo que olhamos para Cristo não é na plenitude. Quem conhece o Senhor, como ele mesmo falou em Romanos, quem conheceu a mente do Senhor? O que sabemos de Cristo é, como ele está dizendo e descrevendo aqui, ainda é como embaçado, é incompleto, é simplesmente aquilo que o Senhor permitiu que conhecêssemos. Mas Paulo diz que chegará o dia que o veremos face a face, que os nossos olhos irão olhar os olhos do nosso Senhor Jesus, e nesse dia aquilo que é incompleto se dissipará, acabará, e nós conheceremos o Senhor face a face. Percebe que isso é uma expressão de alegria de Paulo, olhar para o seu Senhor face a face. Por isso que ele termina o versículo 12 dizendo: depois conhecerei como também sou conhecido por Ele. Você não conhece o Senhor na plenitude, mas o Senhor te conhece. O Senhor sabe quem é você, foi Ele quem te formou. E é isso que Paulo está dizendo. Por fim, no versículo 13, ele termina falando: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E destes três, o maior deles é o amor. Paulo está mostrando que o amor é eterno, e ele termina falando sobre três características da vida cristã. Primeiro, a fé. A fé quer dizer confiar em Deus. Confiamos no Senhor, nas promessas de Cristo. Mas pense, a fé também se acabará. Porque chegará um dia na eternidade que veremos o Senhor face a face. Que as promessas do Senhor se cumprirão todas. A esperança, a expectativa, aquilo do que está por vir. Esperamos a volta do Senhor. Por exemplo, quando olhamos as injustiças do mundo, as maldades, olhamos para isso e exercemos a nossa esperança, aguardando o retorno do Senhor e sabendo que um dia isso acabará. Então a esperança também um dia se dissipará. Mas o amor não. Por outro lado, o amor é a única virtude que continuará. O amor é tem uma natureza eterna. Porque o amor é a expressão de Deus também. Por isso que para o cristão, o amor é a essência da sua vida. Fazemos o que fazemos porque amamos. Deixe-me te lembrar, por exemplo, o que diz João, capítulo 13. Você não precisa ler, mas eu abri sua Bíblia, mas eu vou ler para você. Versículo 34 e 35, Jesus falando, Jesus vai dizer assim: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei também. Nisto, versículo 35, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vos amarem uns aos outros. Parece que isso aqui corrobora, e Paulo está com isso em mente. Exatamente o que o Senhor Jesus falou. Perceba, Jesus não está dizendo: vocês serão meus discípulos se transportarem os montes, se exercerem os dons miraculosos, extravagantes. Jesus está dizendo que o mundo conhecerá os seus discípulos pelo quê? Pelo amor. Pessoas que têm a capacidade de amar. E eu sei que talvez como eu, você, isso não enche os nossos olhos. Falar simplesmente que alguém, qual a qualidade dessa pessoa? Ela ama. Tá, mas o quê? O que ela tem de mais? É isso que Paulo está tentando mostrar nesse capítulo 13, mostrando que o amor é supremo aos dons. As características do amor, e por fim que o amor é eterno. E deixa eu te relembrar, isso está num bloco de ideias de Paulo falando sobre os dons. Com isso podemos concluir que para exercermos os dons, precisamos ter como pressuposto, como base, o que, irmãos? O amor. E eu quero caminhar para terminarmos com duas aplicações aqui. E a primeira, eu quero te alertar. Sabe quando acende aquela luzinha do Peugeot? Estou brincando. Quando acende aquela luzinha do seu carro dizendo que tem algum problema e você precisa ir no mecânico? Eu quero te alertar. Primeira aplicação. Cuidado
com arrogância. Nessa igreja de Corinto não faltava isso. Arrogância, e perceba, eles eram arrogantes porque tinham os dons. Você pode perguntar, como assim? Dons, aquilo que o Senhor dá e as pessoas estão arrogantes. É isso mesmo. É possível, por exemplo, ser arrogante servindo ao Senhor, fazendo coisas que enchem os olhos dos outros. Por isso, precisamos ter cuidado com a arrogância. O Senhor te deu os dons. Glória ao Senhor por isso, mas se você não tiver amor, provavelmente você está caminhando e trilhando uma trilha da arrogância. Querendo mostrar para os outros, talvez, ou se sentindo superior a tantos outros, porque o Senhor te deu o dom. Mas olha o que Paulo está mostrando para eles. Se não tiver amor, não pode ser feito. É preciso ter o amor, e lembre-se, o amor cristão. Por isso, cuidado com a arrogância. E o nosso coração é inclinado para a arrogância. Se enquanto eu falo, talvez você pense, eu não sou arrogante. Provavelmente você já está caminhando por isso. Temos a tendência de querer, de nos sentirmos, de querer o orgulho, se inchar. Essa é a nossa tendência, esse é o nosso coração. Não só uma fábrica de ídolos, como falou Calvino, mas também uma fábrica de orgulho. Arrogância, essa é a nossa tendência natural. É gostoso quando batem palmas. Isso enche o ego. É gostoso quando fazemos alguma coisa e as pessoas elogiam. Não estou dizendo que é errado elogiar, mas é um cuidado com a arrogância. Se você fizer o que você fizer para o Senhor, sem amor, provavelmente você caminhará o mesmo caminho que essa igreja de Corinto está trilhando. Mas então, Anderson, como eu lido com a arrogância? Talvez você já é alguém assim. Talvez você já está lidando com isso. Eu vou te dar aqui 4 passos, ou princípios melhor, para você lidar com a arrogância. Primeiro, reconheça a soberania do Senhor. Precisamos, ao lidar com a arrogância, reconhecer a soberania do Senhor. Eu pergunto para vocês, quem faz tudo? Quem dá força ao seu povo? Quem que deu os dons? O Senhor. Quem tem o controle da história? A história não depende de nós. Não depende de qualquer pessoa, depende unicamente do Senhor. É o Senhor quem vai completar a sua história. Seja comigo, ou com você, ou com qualquer outro. Não depende de nós. Depende do Senhor, e Ele já prometeu. Nós já podemos ler o final da Bíblia. E termina com um amém, com o cumprimento de todas as coisas. Então, primeiro, reconheça sempre que é o Senhor que tem o controle de toda a história. Por isso, toda glória e todo louvor ao Senhor. Segundo, reconheça a sua condição também. Que você tem uma inclinação para isso. Reconheça diante do Senhor que você tem um coração inclinado para o orgulho, para a arrogância, que nós temos isso. Reconheça de maneira constante. Se humilhe diante do Senhor, mostrando para Ele a sua condição, porque Ele já sabe. Precisamos reconhecer a soberania do Senhor e reconhecer a nossa condição de pecadores também diante do Senhor. Vários salmos, os salmistas trilham esse caminho, orando primeiro a Deus, reconhecendo a soberania do Senhor, e depois olhando para si a podridão que há no seu coração, onde o pecado ainda o carrega por muitas vezes. Mas há um outro caminho também. Lembre-se também da graça do Senhor. Se você consegue fazer o que você consegue fazer, é por causa da graça do Senhor. Se você serve essa igreja, é por causa da graça do Senhor. Não é por causa das suas forças. Se você tem a capacidade, por exemplo, de fazer qualquer outra coisa que você está fazendo, é pela graça do Senhor. Nunca se esqueça disso, porque a nossa tendência ao terminar é dizer, eu consegui. Mas lembre-se, você conseguiu pela graça do Senhor. Na força do Senhor. Não na força dos nossos braços. E por fim, tem uma vida de oração e confissão. É preciso sempre, vez e outra, revisar a nossa vida, ver os caminhos da arrogância, assim como essa igreja estava, e perguntar, nos sondar, saber, será que eu estou amando? Será que eu estou servindo simplesmente por outra coisa? Uma vida de oração e confissão diante do Senhor. E se preciso for diante de outros.
mostrando que precisamos, por vezes, confessar os nossos pecados também. Reconheça a soberania de Deus. Reconheça a sua condição. Lembre-se da graça e crie o hábito de ter uma vida de oração e confissão. Acredito que esses princípios te ajudarão a lidar com arrogância e com orgulho dentro do coração. Mas há uma segunda aplicação. Lembre-se, Paulo está lidando com a igreja arrogante, uma igreja de pessoas orgulhosas. E Paulo está falando sobre o amor. Paulo está dizendo para eles: vocês se acham tantos, mas vocês não conseguem nem amar. Vocês estão brigados entre vocês. Vocês se acham a tal ponto de serem orgulhosos, mas olha, vocês não conseguem nem amar. E essa segunda aplicação eu quero fazer você pensar um pouco. Será que você realmente ama? E deixe-me te explicar aqui, eu quero direcionar essa palavra amor. Eu sei que precisamos amar, por exemplo, os ímpios, pessoas que não temem ao Senhor. Precisamos amar e evangelizar essas pessoas, sim. Mas eu pergunto a vocês, para quem é essa carta? Para a igreja. Paulo está falando com crentes, irmãos na fé. E eu quero falar aí que você entenda exatamente isso. Quando eu pergunto se você ama, é para você olhar para o lado. É para olhar para essa igreja e você pensar: será que você ama os irmãos dessa igreja? Você que faz parte dessa igreja, será que você realmente ama? E vamos ser sinceros, depois que Paulo descreve o que é o amor, não é algo tão simples. Talvez você diga: olha, eu vou amar, mas ter paciência com aquilo ali, não tem como não. Aquilo ali já, eu vou amar, mas se alguém pisar no meu calo, não levo o desaforo para casa. Lembre-se, é ser bondoso. Percebe? As definições que Paulo nos mostra sobre amor é para moldar o nosso amor. É para nos colocar na trilha e nos ensinar sobre o verdadeiro amor. Então eu retorno à pergunta: você realmente ama os irmãos dessa igreja como a Bíblia diz que ama? Mas deixa eu te dizer, talvez você está dizendo: eu amo. Se você é alguém que não se envolve, não permite ter amizades e conhecer um ao outro, você não ama. Você está vivendo e vem aqui domingo, quando termina você já vai embora, você não permite que outro possa te amar, e tampouco que você possa amar outro. Então, primeiro, para você amar e responder que sim, você precisa desenvolver relacionamentos dentro da igreja. Está disposto, e eu sei que amar caminha pela vulnerabilidade, deixar o outro te conhecer, e deixar com que você conheça o outro. As dores, as crises. Afinal, como Paulo fala, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Será que você realmente ama os irmãos dessa igreja? E deixe-me te dizer, se você não está aberto para relacionamento, desculpe, mas a fé cristã não é para você. Porque a Bíblia não vai mostrar em nenhum momento que é para trilhar a jornada da fé sozinho. É para suportar uns aos outros. É para amar uns aos outros. Esse é o mandamento que Jesus falou: um novo mandamento vos dou. Amem uns aos outros. Isso envolve relacionamento. Permitir com que o outro te conheça, com que você conheça o outro. Por isso, se você não se relaciona, talvez a sua resposta, e com certeza será: eu não amo as pessoas dessa igreja porque eu nem os conheço. E aí eu quero dar 2 princípios para você aprender a amar. Para você amar. Primeiro, peça ajuda a Deus para amar os irmãos. Irmãos, é preciso pedir ajuda ao Senhor. Porque às vezes nosso coração não quer. Não queremos nos relacionar, porque vai ser difícil. Exercer paciência, a gente diz: Deus, me dá paciência. E Deus coloca quem na tua vida? O irmão. E você vai precisar exercer paciência, às vezes, todos os dias. O Senhor está te ensinando. Às vezes você não é alguém bondoso, você se ira de maneira fácil, mas lembre, o amor ele não se ira de maneira fácil. E você quer aprender sobre isso e diz: Deus me dá isso. Quem Deus vai te dar? O irmão. E talvez o irmão é você que está rindo, tá? A gente só está pensando no outro, somos nós também. Percebe? Essa é a vida da igreja, é o amor real. É as pessoas vivendo e convivendo. É aqui também onde ferimos um ao outro, sim. Mas é aqui também onde perdoamos um ao outro, baseado no amor de Cristo.
Então permita conhecer. Por isso, antes de tudo, precisamos pedir ajuda a Deus para amar os nossos irmãos. Acabamos de ceiar. Lembramos do sacrifício, do retorno do Senhor, anunciamos a sua volta, mas como o pastor Leonardo falou também, somos um em Cristo, e esse ser um caminha também por amar o outro. Então permita-se relacionar primeiro pedindo ajuda a Deus, e segundo, seja intencional. Seja intencional em amar o outro de acordo com o que a Bíblia diz. Em um amor cristão, seja intencional, porque talvez você está ouvindo tudo isso aqui e você concorda, mas amanhã você retorna para a vida comum e na quarta-feira você nem lembra do sermão e já se prepara para o outro domingo. Se você não for intencional hoje, colocar na agenda, esperar um sentimento, olha, eu quero que Deus me dê um sentimento de amor, e aí sim eu vou conseguir. Não vai acontecer, irmãos. Pode acontecer? Pode. Mas seja intencional, programe. Pense no mês. Talvez no mês eu vou chamar 2 irmãos para minha casa. Eu vou tomar alguns cafés. Vou permitir que eles me amem, eu vou amar eles também. Quero conhecer histórias. Vou fazer o que Paulo está dizendo aqui, eu quero ter dons sim, mas eu quero servir ao Senhor com os meus dons, primeiro, com um amor. E então vou servir ao povo do Senhor também. Então seja intencional. Seja intencional. Eu sei que alguns ficam tristes, ninguém me chama para um café. Irmão, chame os outros. Vem tomar um café, eu te garanto, irmão, se você chamar alguém para um churrasco, ele não nega. Não nega, diz, olha, vamos para um churrasco. Duvido muito se vai negar, mas brincadeiras à parte, eu estou dizendo, se relacione, senão você não vai conseguir amar, senão você não vai conseguir amar, e repito, a fé cristã é um convite para caminharmos lado a lado, por isso que no meio de dons, na confusão dessa igreja, Paulo fala sobre o amor cristão. Qual que é a nossa motivação para isso? Lutar contra a arrogância, amar o outro. Qual que é a nossa motivação maior, meus irmãos? Jesus Cristo. Jesus Cristo foi aquele que amou sem interesse. Jesus Cristo foi aquele que amou sem presunção, sem ciúmes. Lembre, o nosso Senhor não tinha onde reclinar a cabeça. Você acha que ele tinha inveja, por exemplo, dos imperadores? Que tem os melhores quartos? Não. O seu amor não ardia em ciúmes. Seu amor não era inconveniente. Seu amor era bondoso. Seu amor era paciente. Olha a paciência que o nosso Senhor exerceu com seus discípulos, conosco. Seu amor buscava sempre a verdade. O nosso maior exemplo é o Senhor Jesus Cristo. E é por meio de Cristo Jesus, da sua obra, que podemos provar também do amor de Deus, Pai. Deixa eu te perguntar, você acha que Deus te ama? Você já se fez essa pergunta? Ou será que Deus está irado com você? Se você é alguém salvo pelo Senhor, Deus não está irado com você. Porque a Bíblia vai dizer que Ele já derramou a sua ira sobre alguém. Sabe quem Ele derramou? Sobre quem Ele derramou sua ira? Sobre o nosso Senhor Jesus. E porque Deus derramou a sua ira sobre o Senhor Jesus, é que hoje podemos provar do seu amor. É que hoje podemos desfrutar do seu amor. Temos a maior motivação, o maior exemplo. E talvez você pense, será que eu vou conseguir por meio de Cristo? Sim, você vai conseguir. Com a ajuda dEle. Então nunca pense, se você é alguém salvo pelo Senhor, que o Senhor não te ama. O Senhor te ama. Porque um dia Ele derramou a sua ira sobre Jesus. E não derramará mais sobre você. E agora podemos desfrutar desse amor. É por causa de Cristo que conseguimos amar. É pelo Senhor Jesus que podemos exercer os dons. Longe da arrogância, tendo o amor como pressuposto. É por isso que Paulo depois vai retomar sobre os dons. Mas ele quer ensinar essa igreja a colocar os seus olhos no amor. Assim como nós aprendemos hoje. Precisamos voltar os nossos olhos
para esse dom que é supremo, o dom do amor.